É o nosso evento. Agora a gente tem a apresentação da Mentor Construção com Jairo Barros. O título é Inteligência de Dados aplicada no canteiro de obras. Apresentando um pouquinho de Jairo. Ele é engenheiro civil, CEO da Mentor Construção, especialista em planejamento e gerenciamento de obra, com mais de 18 anos de atuação na indústria da construção e mais de 3 mil unidades habitacionais executadas, além de obras públicas e comerciais. Bom, seja muito bem-vindo, Jairo. É, Só vou deixar mais um comunicado para o pessoal. Não esqueçam que, se vocês tiverem alguma pergunta, podem enviar, que no final da apresentação do Jairo a gente vai voltar as perguntas para ele. Então, boa apresentação. Muito obrigada, Jairo, por ter aceitado nosso convite. Acho que agora minha Obrigado, palavra fica Sara. para você. Obrigado, Sara. Uma satisfação poder estar mais aqui em workshop da Odebrecht e uma satisfação poder compartilhar um pouco aqui da nossa empresa e da nossa expertise. Certo? Vou agora compartilhar minha tela com vocês. Só um minutinho aqui para que eu consiga compartilhar. Pronto. Assim que vocês estiverem vendo, vocês me sinalizem, por favor. Estamos vendo. Excelente. Então, a Sara já abordou, né? A gente vai discorrer aqui sobre esse tema, um tema aí bastante importante para a eficiência operacional dos canteiros de obra, que é a inteligência de dados, né? Aplicado no canteiro. Então, a Sara já fez a apresentação, né? Sou o Jairo, fundador e CEO da Mentor Construção, e a gente vai discorrer sobre esse tema de inteligência e trazer alguns indicadores aqui importantes, né? Uma pesquisa realizada no Brasil indica que 41%, né, das empresas não utilizam nenhum indicador de forma sistematizada, né? Isso quando se trata de construção civil, as empresas de construção civil. Algumas empresas utilizam alguns tipos de indicadores, como metro quadrado por homem-hora, metro quadrado por equipamento, metro quadrado dia, mas 41% não chega nem a utilizar nenhum tipo de indicador. Porque isso é um dado aí preocupante, né, para a eficiência operacional dos canteiros de obra. E, além disso, né, a gente tem outros indicadores aqui, como as principais perdas financeiras, né, 30% indica que são retrabalhos, né, e outro indicador é que 95% dos empreendimentos imobiliários no Brasil são entregues com atraso. E a causa disso, principalmente, 41% a 65%, está atrelada às falhas de execução de gerenciamento, né, ou seja, falha de gerenciamento, falha de controle, e a gente traz aqui hoje o que a gente chama de pilares do sucesso da excelência operacional, né? Como que a gente consegue combater esses desperdícios, esses desvios, como é que a gente consegue tornar a nossa obra, os nossos canteiros mais eficientes, né? O que é excelência operacional? Então, o pilar mais importante é sempre pessoas e processos, né? E uma vez que a gente consegue definir processos que sejam mais ágeis, a gente consegue treinar as pessoas, ter as pessoas certas nas cadeiras certas, a gente consegue ali ter uma eficiência melhor. Mas não só isso, né? A gente precisa digitalizar o nosso processo para que a gente consiga ter inteligência de dados e a gente consiga tomar decisões mais ágeis. Então, esses são os 4 pilares que a gente considera, né, da excelência operacional, como ter mais eficiência no nosso canteiro de obras. E a gente traz aqui também sobre as fases do controle, né, que às vezes a gente acaba, ou algumas empresas não têm tanto atenção para essas fases, né, que são as fases do planejamento do controle, são a parte do pré-cadastro, são a parte de elaborar um bom orçamento, um bom planejamento de obra, como que a gente vai controlar o planejamento de curto prazo. E a segunda fase do controle é a coleta de dados, né? Eu sempre digo que de 80% a 90% de toda a energia de controle está dentro da coleta de dados, né? Principalmente porque ainda sim se tem muito controle através de papel, através de fichas, né? E você acaba ali, muitas vezes, tendo uma energia muito grande para que você consiga fazer um controle eficiente. E uma vez que a gente tem a fase de coletas, a gente vai ter a terceira fase, que é a fase de análise e ações, ou seja, é através dessa fase aqui
das análises e ações que a gente consegue melhorar o nosso ciclo, né? Melhorar a nossa eficiência. E a gente vai trazer para vocês aqui hoje um dos cases de sucesso que a gente conseguiu implantar esse processo de digitalização, de análise de dados mais ágeis, que é a obra Solar Futura, Juazeiro, na Bahia. É uma obra com 1.600 hectares de área construída e mais de 1,5 milhão de módulos fotovoltaicos implantados, né? É uma obra, inclusive, que com esse case, nós fomos vencedores do Prêmio Nova Infra do ano de 2023, né? Que é desenvolvida ali pela revista O Empreiteiro. Aí a gente vai falar um pouco sobre como que a gente conseguiu implantar esse processo de controle e tornar essa gestão dessa obra mais eficiente. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de gestão analógica, né? Como é que esse controle era feito antes? Esse controle era feito através de planilhas em Excel, né? Ou seja, começando aqui pelo planejamento de obra, você tinha lá o planejamento e você fazia as programações de trabalho dos encarregados, dos empreiteiros, através de planilhas em Excel. Essas planilhas eram impressas, eram entregues ali para os encarregados, né? E eles faziam as anotações das produções no dia a dia. Ou seja, um processo bem analógico e onde as análises de dados eram feitas através desses painéis aqui, que são os painéis que eles colavam, né, as fichas dos resultados ali semanais de cada um dos encarregados. E o grande desafio que a gente tinha era tornar essa gestão mais digital, as análises mais simples, mais fáceis, e a coleta de dados também mais ágil. Então, o que a gente fez? A gente implantou, né, a nossa solução, que, através da nossa solução, a gente conseguiu fazer com que as programações de trabalho fossem feitas de forma digital, através da nossa plataforma. Os encarregados, a partir desse momento, começaram a imputar ali as informações dos avanços no próprio aplicativo, no celular, ou seja, a coleta de dados passou de analógica, do papel, para o digital, né? E os indicadores começaram a ser gerados em tempo real, né? Através de painéis ali de TVs digitais, ali onde eles colocaram essas TVs implantadas ali, né, dentro do canteiro, e uma vez que os encarregados apontavam ali as suas produções, essas análises, esses indicadores de cada encarregado passaram a ser, né, estratificados ali dia a dia. Então, a gente tem aqui no painel do lado direito, mostrando os indicadores, né, os indicadores de produção que a plataforma processa de acordo com os apontamentos. Então, a gente tem dentro da plataforma a possibilidade de integrar controles, integrar o planejamento de longo prazo com a programação de trabalho, com a produtividade da mão de obra, a produtividade dos equipamentos e a qualidade. E é isso que a gente vai demonstrar aqui também, né? Que a gente consegue controlar prazos, consegue controlar a produtividade de pessoas e de equipamentos, integrado com a qualidade e até com a possibilidade de fazer a geração das medições automáticas ali da obra também de forma digital. Então, entrando um pouco para a parte da plataforma, para explicar como que funciona esse processo, a gente vai trazer aqui uma das nossas soluções integrada com o Project, né? Então, a nossa plataforma, ela integra com o MS Project, assim como com outras plataformas também de planejamento macro, né? E a gente consegue aqui, com essa integração com o Project, instalar o nosso plugin. Então, uma vez que esse plugin ele é instalado, a gente consegue visualizar aqui um botãozinho da Mentor Construção, né? Onde a gente consegue aqui fazer a implantação para a integração entre a nossa plataforma e o Project. Uma vez que essa integração ela é feita, a gente consegue aqui fazer a sincronização dos dados, ou seja, a gente envia esse planejamento para dentro da plataforma.
Uma vez que esse planejamento ele está aqui na nossa plataforma, a gente consegue, a partir daqui, fazer as programações de trabalho. Ou seja, a gente consegue aqui fazer a programação de cada encarregado ou empreiteiro já linkado com o planejamento. Então, aqui eu estou cadastrando a programação de um encarregado, vou colocar aqui quais são as atividades que ele vai executar dentro daquele período, daquele mês, né? E a gente consegue aqui indicar quais são essas atividades, que as atividades já estão linkadas com o planejamento, e a gente consegue aqui definir quais as quantidades ele vai executar, né, dentro da semana, né? Então, dentro da programação semanal, a gente consegue aqui colocar as quantidades que ele vai executar por dia ou por semana, e isso vai lá para o app, né, e a gente vai conseguir lá no app fazer esses apontamentos. Então, uma vez que essa programação ela está feita lá na plataforma, ela já aparece aqui no app para cada encarregado. Então, eu estou entrando aqui agora no nosso app, onde a gente vai poder aqui apontar as produções, né? Então, a gente tem aqui um encarregado que eu selecionei, que é o Francisco das Chagas, e a gente consegue ver aqui as atividades programadas para esse encarregado, né? Nesse caso, ele tem 3 atividades programadas aqui para essa semana. A gente consegue visualizar que essas atividades elas estão linkadas a locais, né? E a gente tem aqui os indicadores, né? Que é o PPC, as quantidades que ele tem que executar na semana, e aqui nós temos os dias, né? Os dias da semana, onde ele vai indicar aqui as quantidades que ele realizou. Então, uma vez que a gente já tem essa programação incluída, a gente consegue aqui entrar e informar qual a quantidade por dia que foi realizada, né? Ou seja, o encarregado coloca essa informação da quantidade que ele executou. E uma vez que ele não alcançou alguma meta ou deixou de fazer algum serviço ali que estava planejado, ele consegue aqui também registrar ocorrências, que essa é uma das partes mais importantes, né? É difícil você não ter desvios, ou seja, você não ter gargalos na tua operação. Sempre vão existir, mas o mais importante é você conhecer esses gargalos. Então, quando a gente inclui essa possibilidade de colocar as ocorrências, a gente vai visualizar quais são as principais problemáticas que estão acontecendo no nosso canteiro, né? E isso vai gerar indicadores para a gente, que é a inteligência de dados. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente tem a informação do número, a gente sabe ali quais foram as causas, né? E consegue aqui também estabelecer os planos de ações, né? Que são justamente as ocorrências, né? Então, uma vez que a gente faz o registro dessa ocorrência, ela tanto fica registrada no app, como ela vai para a plataforma web, e a gente vai conseguir visualizar lá quais são os números de cada encarregado e as principais ocorrências que cada um registrou. Além disso, a gente também tem aqui no app o que a gente chama dos faróis, né? Vocês observam aqui que nos cards a gente tem, né, algumas atividades desses encarregados que estão na cor verde e outros que estão na vermelha. Ou seja, esse farol, ele representa as atividades que estão em vermelho, as que estão em atraso. Então, de forma simples, olhando o número e também olhando a cor, o encarregado já sabe ali que ele tem um ponto de atenção onde ele precisa resolver, né, para conseguir atingir a sua meta ou recuperar. Além disso, uma vez que a gente tem os faróis nas atividades, a gente também vai ter os faróis aqui da programação de cada encarregado, né? Ou seja, cada encarregado eu consigo filtrar aqui para saber quem foram os encarregados que atingiram ou não as suas metas, ou seja, isso fica na palma da mão. Então, aqui eu tenho, né, dos encarregados da semana 44 do meu empreendimento, 2 que estão verdes, PPC foi 100%, um que está vermelho, o PPC está abaixo de 90%, o PPC amarelo significa que está entre 90% e 100%, né, não atingiu a meta, mas está ali acima de 90%. Então, nesse formato aqui, a informação, a inteligência de dados, ela fica na palma da mão dos gestores, dos encarregados, né? Você consegue ter uma visualização mais fácil e ágil, né? Você não precisa imprimir um papel, você não precisa nem entrar na plataforma para visualizar os dados de cada encarregado. Na palma da mão você tem quem está cumprindo a meta e quem não está.
Então, é isso que a gente chama de inteligência de dados, né? Porque muitas vezes a gente, dentro de um processo, está coletando as informações ali no papel e a gente tem uma energia gigante, às vezes, de transformar esses dados em informações, né? Então, uma vez que você consegue digitalizar o processo, essas informações elas ficam de forma mais simples e ágil para toda a empresa, porque todos vão poder ter acesso a essa informação. Então, essa é uma das partes da digitalização que se trata das metas, né, das programações. Uma outra coisa que a gente consegue fazer aqui na plataforma também é definir a quantidade de colaboradores que a gente tem trabalhando em cada atividade, ou seja, apontar as horas trabalhadas, né? Então, a gente consegue aqui fazer a abertura de um turno de trabalho, onde a gente vai indicar, dentro desse turno, o que cada equipe fez, ou seja, o que cada colaborador fez, e apontar suas horas de trabalho. Então, aqui a gente vai fazer aqui um apontamento de uma equipe, né, vinculada a uma atividade. Então, dessa forma, a gente consegue ter as apropriações de horas, ou seja, qual a quantidade de horas trabalhadas por atividade. Então, no passo anterior, eu tinha falado sobre programação de metas, aqui eu já estou falando de produtividade, né, da quantidade de horas trabalhadas aqui, onde eu consigo selecionar os colaboradores, consigo indicar aqui, esses colaboradores, as horas que eles trabalharam. Então, aqui eu consigo indicar se foi uma hora trabalhada ou se foi uma hora de perda, né? E a gente vai conseguir aqui indicar qual foi essa perda. Ou seja, analogicamente ali ao processo de ocorrência, a diferença aqui é que eu consigo não só dizer qual foi meu gargalo, mas eu consigo quantificar também quantas horas aquele gargalo impactou na minha produção, né? E aqui eu consigo vincular uma hora de perda à respectiva atividade que ele executou. Então, ele consegue aqui apontar tanto as horas trabalhadas quanto as horas de perda, né? E a gente vai conseguir visualizar aqui no final todos os apontamentos que ele realizou no dia. Então, aqui, ó, a gente tem um apontamento da equipe do Bruno Fraga, onde a gente vê que ele abriu o turno às 7h30, onde ele apontou aqui um DDS que foi de 7h35 às 8h30, depois esse DDS foi de 8h30 às 9h, e aqui tem todo o roteiro do que as equipes dele realizou durante o dia. Então, aqui eu consigo, de forma fácil também, visualizar aonde minha mão de obra trabalhou, onde que as pessoas estavam ali, né, no trabalho no dia a dia, e quantificar essas horas. Além de fazer esse apontamento das horas trabalhadas, né, das pessoas, a gente consegue também fazer aqui os apontamentos de equipamentos, né? Então, a gente consegue aqui selecionar o equipamento, da mesma forma como a gente faz os apontamentos de mão de obra, a gente abre um turno de trabalho. Uma vez que esse turno está aberto, a gente consegue aqui indicar quem é o equipamento que está naquela frente de serviço, indicar o orímetro daquele equipamento inicial, né? Indicar qual o equipamento ali que estava naquela frente. Não, por exemplo, se eu estiver fazendo um transporte, eu estiver fazendo uma carga, eu consigo dizer quem era o equipamento de carga, né, que fez aquele transporte. A gente consegue, uma vez que a gente indica esse equipamento de carga, eu consigo também colocar de onde aquele equipamento saiu, ou seja, a origem dele e para onde ele foi, ou seja, está transportando ali um material. Então, a gente consegue colocar aqui o início e o destino. A gente consegue, além disso, colocar qual é a frente de serviço e qual é o material que ele está transportando, né? Então, aqui, a gente tem alguns pré-configurados. Eu vou colocar aqui que foi rejeito, né? Então, a gente tem minério, rejeito, argila. Então, a gente consegue indicar qual foi o material aqui que estava sendo transportado. E uma vez que a gente faz isso, a gente também tem as apropriações dos equipamentos. O que a gente consegue fazer aqui também é indicar as verificações, né? Ou seja, eu consigo fazer inspeções de qualidade, inspeções de segurança, inspeção de equipamentos, tudo no mesmo lugar, né? Ou seja, é um ecossistema integrado, onde eu consigo controlar toda a eficiência operacional do canteiro. Então, eu tenho aqui um checklist digital, né? Onde a gente consegue aqui
fazer a verificação do serviço. Então, eu tenho aqui meus itens de inspeção, né? E eu consigo verificar qual é o método de inspeção, qual é a tolerância. A gente consegue aqui fazer uma aprovação, né, bem simples, da direita para a esquerda eu aprovo, da esquerda para a direita eu reprovo. Toda vez que eu reprovo, eu consigo aqui abrir um detalhamento dessa reprovação, né? E a gente consegue indicar aqui a causa e consegue indicar um responsável, uma data para correção, e a gente consegue também fazer um registro fotográfico, né? Inclusive, consigo aqui fazer alguns desenhos em cima da fotografia, né? Isso vai agilizar ainda mais também o processo de inteligência, né? Porque você vai conseguir guardar todos esses históricos da obra, tá? Então, vocês conseguem também fazer isso através da plataforma. Todas essas informações que a gente acabou de fazer no app são informações que podem ser feitas de forma offline, ou seja, eu não preciso ter internet lá no meu canteiro para fazer isso. Preciso ter internet apenas na hora da sincronização. Uma vez que todos esses dados são apontados e eles são sincronizados, a gente consegue aqui visualizar os painéis de indicadores que são gerados em tempo real. Então, esse painel aqui, eu vejo os meus encarregados, os meus empreiteiros, consigo visualizar as metas de cada um, né? Eu consigo ver as atividades que eles realizaram, consigo ver as ocorrências que eles registraram, ou seja, é um painel de inteligência onde eu consigo saber tudo que está acontecendo no meu canteiro, né? Tanto no que corresponde à produção, como também à produtividade. A gente tem aqui um painel de indicadores, onde a gente consegue visualizar por serviço, né, quais são os indicadores daquele serviço semana a semana. Então, eu estou pegando aqui um indicador de armadura de aço, né, onde a gente vai conseguir visualizar qual foi a produção dessa armadura, semana a semana, né? Então, aqui é o indicador de PPC. Vocês observam aqui que eu tenho, do serviço de armadura de aço, na semana 1, estava previsto 85, foi feito 180, na semana 2, estava previsto 240, foi feito 330. Então, a gente consegue ver aqui os PPCs, a gente consegue ver aqui a eficiência do período, ou seja, aqui a gente tem uma análise da quantidade de horas trabalhadas, que é a parte do gráfico azul, e a parte vermelha é a hora de perdas. Ou seja, a gente consegue visualizar a diferença, né, entre as horas trabalhadas, que é a eficiência, e as horas perdidas. Então, a gente consegue ver isso semana a semana, vinculado a esse serviço, e a gente consegue ter essa visualização devido aos apontamentos de horas dos colaboradores. Esse indicador de eficiência, ele vai influenciar aqui no cálculo da produtividade, onde a gente vai conseguir visualizar aqui a produtividade bruta e a produtividade líquida, né, de cada de cada serviço. Além disso, a gente consegue ver também como é que foi a minha distribuição de perdas, quais foram as principais perdas. Nesse caso aqui, para esse serviço, uma das principais perdas foi falta de material. Além disso, a gente consegue visualizar aqui também o nosso gráfico de qualidade, né, onde a gente vai conseguir visualizar quais foram as principais inspeções, né, a quantidade de inspeções que foram realizadas mês a mês, qual é o meu percentual de não conformidade registrada, quantas verificações foram abertas, quantas foram fechadas, e a gente consegue visualizar aqui também quais são as principais não conformidades atreladas aqui à qualidade, né? Qual o percentual dessas não conformidades, ok? Então, pessoal, além dessas funcionalidades que eu acabei de demonstrar, a gente tem também outras funcionalidades na plataforma, que são outros módulos, né? A nossa empresa hoje está presente em mais de 17 estados, já são mais de 1.600 usuários ativos, onde a gente tem um nível de satisfação dos nossos usuários acima de 90%. A gente tem cases de sucesso de empresas, de obras que conseguiram melhorar a eficiência, alguns períodos em até 30%, isso é melhor gestão, melhor tomada de decisão, mais agilidade, e além do prêmio Nova Infra, que a gente foi premiado ali no ano de 2023, a gente foi premiado em 2 outros prêmios, que é o prêmio Produtividade do Mesmo Lado e o prêmio ABMES Brasil, que é o prêmio de Inovação e Tecnologia, que estão alguns dos nossos principais parceiros, né, como Gabriel Chess, próprio Odebrecht, Equinisa, alguns grandes players da indústria da construção brasileira. E, pessoal, me põe à disposição. Deixo aqui no final
QR Code que vai direcionar aqui para o meu WhatsApp. Então, se quiser trocar uma ideia, falar de migração, eficiência e inteligência de dados dos canteiros de obras, deixa o meu e-mail para a nossa empresa e fiquem à vontade aí, se tiverem dúvidas, fico à disposição. Jairo, muito obrigada pela apresentação. Eu espero que o pessoal tenho certeza, né, que o pessoal aproveitou bastante, foi ótima. Meus parabéns. Vamos agora passar para as partes de perguntas. A gente tem uma aqui do Rafael, que é da nossa equipe. Quais foram os obstáculos enfrentados na implantação da ferramenta nos contratos e quais foram os benefícios imediatos com a implantação? Pronto. Um dos principais desafios que a gente tem é justamente a questão da cultura, né? A mudança de trazer, às vezes, o digital, né? Isso vai muito da mente humana, a gente está muito acostumado a fazer da mesma forma, e quando a gente faz, né, por muito tempo algo, fica difícil de mudar, ainda mais assim, quando a gente fala de trazer essa eficiência para as camadas mais de baixo, ou seja, a digitalização, chegar ali no encarregado, o próprio encarregado fazer o apontamento, né, é sempre um desafio muito grande, né? Então, acho que o principal desafio foi esse, né, de trazer essa cultura de digitalização para as camadas mais baixas, mas assim, a gente tem algumas formas de conseguir vencer esse desafio, né, que é motivando, a gente causa ali uma concorrência, porque a gente faz uma gamificação, né, através dos encarregados, ou seja, eles disputam com o outro porque eles conseguem ver o indicador do outro, então a gente tem uma espécie de concorrência saudável ali, né, um quer sempre entregar mais, quer sempre ser o melhor, e isso é legal, porque você acaba quebrando um pouco a barreira da digitalização. Ótimo. Eu acho que o que você disse realmente a gente enfrenta um pouco isso aqui na equipe de inovação, a gente tem um certo, né, tem que ir quebrar essa barreira, né, do pessoal de digitalizar, então realmente a gente enfrenta um pouco também por aqui. Bom, Jairo, mais uma vez, muito obrigada por participar, por ter aceitado o nosso convite. Foi ótima a sua apresentação. Acredito que o pessoal deve estar anotado aí algumas coisas, qualquer coisa a gente passa para você. Bom, muito obrigada, Edilson.